uma vez, Lívia. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Semaninha tranquila, né, no Corinthians, assim, aquela semaninha quase nada de notícia, né? Só votação de impeachment, mudanças das dança das cadeiras na diretoria, assim, aquela semana que você fala, ainda bem que acabou, né? Ainda bem que é sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira. Uma semana que trouxe muitas novidades e algumas redescobertas, eu acho, dentro do Corinthians, a respeito de negociações, a respeito de uma situação de patrocínios, uma questão financeira, que é a grande pedra no sapato do Corinthians aí, e agora com desdobramentos, né, sobre isso. Então, até esse caso da Nike, né, que é interessante, a gente está sempre falando sobre isso, a Nike, Adidas. Até então, a gente não tinha uma ideia, né, do quão certa era essa negociação, o que era de fato isso, porque hoje o Corinthians tem um contrato vigente com a Nike, né? Então, isso era uma incógnita até então, né? Que ponto que tá, que pé que tá essa história de camisas, de fornecimento de material esportivo. Então, agora a gente de fato descobriu. A negociação estava caminhando com Augusto Melo, já tinha inclusive muitos detalhes desse acordo já acertados, só que o principal da coisa, que é passar esse contrato pelos órgãos internos para aí sim ser aprovado e dar a continuidade, ainda não tinha acontecido. Então, assim, estava tudo certo, só faltava tudo. Então, adianta nada você fazer um acordo com a empresa, deixar ali basicamente apalavrado e não dar sequência, porque você não tem os órgãos, né, ali com você, não tem um diálogo e tudo mais. E aí, nessa semana, rolou uma conversa do Osmar Stable, né, agora o interino, na presença do Armando Mendonça, o vice, e outros membros, tanto de Conselho de Orientação, o CORE, do Conselho, das comissões fiscalizadoras do Corinthians, para falar assim, ó, isso daqui é Adidas, prazer, tudo bem? Nós temos ideias do que poderia fazer aqui, como que funciona o fornecimento de material esportivo, como que fornecer aqui no Corinthians, e aí sim foi feita uma apresentação, agora oficialmente, na presença de todos os órgãos, para que isso, de fato, possa caminhar. Só que agora é a hora de sentar com a Nike. Então, hoje tá rolando aí essa reunião com a Nike. O mesmo papo com a Adidas agora vai ser apresentado para a Nike. Falar, ó, tem gente querendo fazer oferta para a gente, tem gente querendo fazer proposta. Vamos tentar renegociar esse contrato? Vamos tentar melhorar esse acordo para o Corinthians? Porque está defasado, isso é verdade. Então, agora vem todo esse processo de apresentar a oferta da Nike, da Adidas para a Nike, e aí sim, se for bom para todo mundo, aí caminha. Olha só, em cima do que a Lívia falou, né? A Lívia falou da reunião, tudo. Vamos lá, vamos trazer alguns detalhes que eu apurei com fontes bem importantes no Corinthians. Primeiro se descobriu, né, como a Lívia falou, já que agora a coisa está mais transparente, primeiro se descobriu que a proposta não é de 1 bilhão, né? Porque o torcedor sempre fica naquela, é o Augusto Melo ou é o Augusto Lero? Porque tanta coisa que o Augusto falou que tinha e não tinha, e não existia. Primeiro, a proposta de 1 bilhão não existe, mas também o Augusto não mentiu. Tinha realmente a negociação, né, e o interesse da Adidas. A proposta que me passaram é de 700 milhões, somando já as luvas, porque tem... as luvas, na verdade, é uma antecipação. Não é que são 700 milhões mais 100 milhões de luvas, que daria 800 milhões. As luvas, a proposta é de 700 milhões da Adidas, isso por mês, lá nos anos que eles dividiram em contrato, ia dar uns 50 milhões por ano, aliás. Isso dividido por ano ia dar uns 50 milhões de reais por ano. E esses 100 milhões, né, que seria antecipação, as luvas, na verdade, que seria antecipação dos 700, seria dividido em 4 ou 5 vezes. Então, não seria os 100 milhões também já totalmente pagos. Ó, toma aqui 100 milhões de luvas e ainda tem um contrato todo de 1 bilhão, que é o que se imaginava. Não, são 100 milhões divididos em 4 vezes, ou 5 no máximo, e aí vão sobrar 600 milhões. Então, que vão ser diluídos aí
nos 10 anos de contrato. E esse encontro que a Lívia falou da Nike, tá? O Corinthians levou já os valores da Adidas e a Nike está muito disposta a cobrir a proposta da Adidas e permanecer no Corinthians. E agora, você deve estar me perguntando, torcedor corintiano, e essa é uma informação, né, que a Lívia até falou, trouxe hoje na coluna dela essa reunião, já estou trazendo detalhes para vocês. A Nike está disposta a cobrir, é claro que a gente vai precisar saber realmente se eles vão, né, aumentar essa quantia. Qual é o valor da Nike hoje, Lívia? 30 milhões por ano. 30 milhões por ano. Então, eles têm que chegar em 50. Se eles falam que vão cobrir, não é muita coisa. E como a Lívia disse aqui no destaque dela, é um valor que já está defasado. Então, já está na hora realmente de subir. Não, a Nike entende isso. Eles têm essa consciência. E até por conta disso, né, nos valores de contrato, existe a cláusula lá de quantos milhões de reais por ano em uniformes o Corinthians tem. Então, o Corinthians, todo ano, pega mais do que os 4 milhões que estão previstos lá, porque a Nike entende e tem essa consciência de que os uniformes sobem de preço e que não adianta a gente entregar para um parceiro como o Corinthians, né? O Corinthians é um principal, né, player assim, do Brasil. Então, cara, é muita coisa ali para eles. Eles entendem que a parceria é fundamental, que é uma parceria importantíssima, que vem desde 2003, né? Poucas parcerias de material esportivo têm uma longevidade dessa. Então, a Nike é a primeira interessada a querer cobrir essa proposta da Adidas. A Nike querendo cobrir a proposta, agora e o Corinthians? Aí eu vou dar também o lado do Corinthians, não só o lado da Nike e os valores. O lado do Corinthians é o seguinte, pelo que eu entendi, o Corinthians está mais inclinado a ficar com a Nike, por quê? O Corinthians vai ter o mesmo valor que a Adidas ofereceu e não vai precisar pagar multa rescisória. Porque a Lívia havia informado a gente em relação à multa, e é exatamente isso, Lívia, porque muita gente tem falado que não tem multa, essas pessoas estão erradas. Tem muita gente falando que tem valor fixo de multa, essas pessoas também estão erradas. A sua informação é a corretíssima, que eu fui apurar a fundo, que na verdade você tem que fazer um cálculo para chegar nessa multa, que é o lucro, né? É o lucro restante do contrato. Então, para se chegar ao valor da multa, tem que sentar com a calculadora lá e enfim, para ter um valor. Então, tem um valor de multa. Então, o Corinthians está mais inclinado em relação à Nike hoje, claro que tudo pode mudar, nós estamos falando de negociações, a Adidas pode ainda falar, não, então eu vou... Porque é o seguinte, a Adidas não está oferecendo mais que paga para o Flamengo. Se o Corinthians também chegar para a Adidas agora e falar, ó, a Nike cobriu e nós não vamos pagar a multa, aí nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vai que a Adidas aumenta essa proposta, né? E aí o Corinthians tem que fechar com quem pagar mais, e eu vou tocar a bola para o Vitão agora, né, depois das informações aí que eu trouxe, a Lívia também, Vitão, para você falar o que você acha disso. Fica com a Nike, vai para a Adidas, enfim. Boa tarde, Vitão. Boa tarde é muito forte, né? Mas uma boa tarde para você, Samir, para Lívia, Camila e para quem nos acompanha. Corinthians, né, que é o time de todos, inclusive dos descamisados, discutindo milhões aí de camiseta. O que não é notícia para mim é que, assim, primeiro, não é desde 1910, porque é mentira que, apesar de ter cabelo branco, não é desde essa época que acompanho o Corinthians. Mas acompanho como torcedor desde muito cedo, sou de 77, frequentei o clube de criança, joguei, fui sócio dependente do meu pai, e como repórter, de forma ininterrupta, acompanho o Corinthians desde 96, 97. E o que não me surpreende é os números divulgados não corresponderem à realidade. Isso aí muda a geração, muda a diretoria interina, efetiva, né? Lá atrás, o Rosenberg anunciou o maior patrocínio da história, mas esqueceu de falar que todo mundo tinha que abrir conta naquele banco, senão não era o maior da história. Se não abrisse todo mundo conta, não era o maior da história. E assim, e a Lívia trouxe as informações dos números, você trouxe também, né? Que não é bem 1 bilhão, é 700 milhões. Cara, é muito dinheiro, por que não fala a verdade, né? Para que mentir? Porque a verdade já é positiva, é que nem o Vai de Bet lá atrás, né? O número original, com intermediário e tudo, era um valor, pô, é um bom valor, vamos negociar. Para que você inventa cascata, né? Então, assim, diminui a credibilidade. Agora, sim, 2 pontos, são 2 multinacionais importantes. O Corinthians tem o contrato mais longevo do futebol brasileiro como é companhia única, né? O Corinthians nunca foi Adidas, é Nike há muito tempo. O Corinthians é a disputa com o Flamengo, a primazia de maior torcida, as pesquisas do Flamengo é a primeira, Corinthians é a segunda, mas o Corinthians é o time que tem a maior torcida do Sudeste
é a maior de São Paulo, obviamente, a maior do Sudeste, que é o maior consumo, o maior publicitário per capita, onde as pessoas vendem camisa e está na publicidade. E o Corinthians tem uma vantagem em relação a quase todo o clube. Corinthians, na boa, na ruim, na mais ou menos, da audiência e tem um piso, né? Corinthians vende camisa recorde 2012, agora na Série B, na Série A, em 10º lugar, em 8º, e 40 mil pessoas no estádio, camisa vendida. É um time meio que tem um piso que poucos têm, né? Depende menos da fase. O que é ótimo para quem quer vender camisa e fazer negócio. E o Corinthians também não depende de estar bem no campeonato. Não precisa do Neymar como o Santos para estar na mídia. Tendo notícia, não tendo notícia. A Liga trabalhando 20 horas por dia ou 18, o UOL vai ter notícia do Corinthians ali. Então, assim, dá para negociar melhor. O que é impressionante é que o Corinthians negocia mal os seus contratos, né? Seja de camiseta, seja de compra e venda de jogador. Espero que o próximo presidente, o interino, o próximo que vier, ou se ressuscitarem o que foi, negociem melhor esse contrato e negociem o que eu não acredito de forma transparente, porque até hoje eu não vi um contrato no Corinthians que você fala assim, beleza, não precisa da Lívia vir aqui que a gente já entendeu. Eu não quero, pelo amor de Deus, tirar o emprego da Lívia, mas é incrível como os contratos deviam ser claros. Não precisa de um repórter, de um tradutor para tudo, né? É impressionante. E além de falar e ainda sobre essa transparência, teve a reunião essa semana, né, Lívia, lá no Corinthians, com os representantes da Adidas, e a Osmar Stabile e companhia tentaram ser transparentes, convidaram todos os órgãos competentes do clube, e aí acabou gerando uma polêmica, porque o irmão do Duílio Monteiro Alves estava lá, que é o Adriano Monteiro Alves, e aí começaram a se falar que a RT estava voltando ao Corinthians, porque vender uma história, e eu não sei se o alvo foi bem atingido, se conseguiu atingir o objetivo, e eu acredito que sim, porque eu vi por aí estampado que irmão do Duílio com o Stabile negocia com a Adidas. Qual a intenção disso? Falar que a renovação e transparência está voltando, porque esses 2 meses vão ferver. São 2 meses até chegar à Assembleia dos Sócios, e é uma história boa para se vender para o Augusto. A RT vai voltar? Então nós vamos votar no Augusto. O sócio, então, vai votar no Augusto. E foi bem diferente. As pessoas ali presentes quase não se manifestaram. O Adriano nem abriu a boca. E o Adriano estava lá como representante. Ele é membro, né, da comissão de marketing, e ele está no clube desde o início do mandato do Augusto. É a famosa volta dos que não foram. Ele nunca saiu. Ele está desde o início da gestão do Augusto. Estava lá também representantes do CORE, da Comissão de Justiça, do Jurídico, estava o Vinícius, né, que voltou agora para o marketing, estava o vice-presidente, presidente, enfim, tentaram ser transparentes, né, Lívia, e a maneira como foi vendida a história parece que não caiu muito bem, né, nos ouvidos do torcedor. E assim, é interessante, Samir, esse contexto, porque, na realidade, esse encontro, né, essa reunião com a Adidas, foi esse primeiro passo para buscar uma transparência do caso, né? Porque imagina só o quanto esse vazamento das negociações com a Adidas não gerou de desgaste com a Nike, né? Então, tudo isso que está acontecendo agora é uma contenção de danos, né? A imagem do Corinthians como um parceiro traíra, né, no mercado. Então, assim, a ideia, na realidade, de ter, né, essa reunião, tanto com a Adidas quanto com a Nike, é uma ideia para, assim, vamos tentar colocar os pingos nos is e ficar tudo certo aqui para ninguém processar ninguém, para ninguém precisar acionar ninguém na justiça ou quebrar uma cláusula aqui. Então, essa política de boa vizinhança, tanto com um possível player aí do futuro ou até mesmo a manutenção da Nike como parceira de longa data. E aí, nesse contexto, tem aí a presença, né, dessas figuras, essas figurinhas carimbadas do Parque São Jorge, e é um prato cheio para né, agora, oposição, que no caso é Augusto Melo e companhia. É engraçado isso, eu acho engraçado, eu sei que não tem graça, mas é algo que me faz rir, porque quando você olha para essas pessoas que nunca saíram do Corinthians, elas sempre estiveram lá, seja no conselho, seja em comissão de marketing e justiça, eles sempre estiveram ali, né? Não é que a renovação e transparência vai voltar, eles são membros do Conselho Deliberativo do Corinthians.
as figuras da renovação e transparência estão lá no Corinthians hoje. Ninguém está voltando ou deixando de voltar. Não existe isso. São sempre os mesmos. A gente está acostumado já a ver essas pessoas. E o Duílio não era lá. Nem RT. O Duílio é chapa 22, não é nem RT. Preto e branco, que era mais votada toda a eleição. A chapa preto e branco é como se fosse o MDB no Brasil. Nunca foi presidente, mas sempre foi maioria no Congresso e mandava em tudo. Então, a chapa preto e branco sempre foi a mais votada no Corinthians e sempre apoiava a renovação e transparência, mas não tinha o executivo. E tinha sempre o esporte terrestre, que esporte terrestre é um nome meio exótico para tudo que não é piscina. Então, assim, mandava em tudo ali no clube, que é o esporte terrestre. Essa última eleição, com uma renovação e transparência, tomou um pau muito grande. O Augusto ganhou de lavada a eleição. A preto e branco se elegeu como uma das oitava das 8, que foi a menos votada dentre as eleitas. Então, além de perder a eleição, perdeu um termo que o Samir inventou, capilaridade, né, no dia a dia do clube. Mas, assim, essa é uma cascata, né? Porque, assim, o Corinthians... É uma cascata, eu adorei essa expressão. Gente, o Corinthians, assim, é pior que Brasília. Eu acho que essa é a minha conclusão aqui. Essa é muito parecida para explicar, assim. É uma ótima analogia, porque, assim, as pessoas falam sem conhecimento. Primeiro é o seguinte, o cara que não tiver a maioria do Congresso ou a maioria do Conselho, cai. Não importa o que fez. Isso é igual Brasília. Quem apoia um hoje, amanhã é o pior inimigo, depois de amanhã apoia, é igual Brasília. Então, todos eles foram do Alíbio um dia, que o do Alíbio teve o Conselho inteiro. Depois, todos eles, inclusive Augusto, foi vice da época, foi diretor da base na época do Andrés. Todos eles foram renovação e transparência algum dia, né? Osmar Stabile, que é vice do Augusto, então, portanto, não pode dizer que é anti-Augusto, já que apoiou Augusto Melo há pouco tempo, sempre foi candidato a presidente, a maioria das vezes contra a renovação, mas já foi diretor na época também. Então, não dá para falar, o Cittadini pode falar, é o único que foi 100% contrário à renovação e transparência enquanto a renovação esteve no poder, embora no último pleito apoiou o André Negão, que era o candidato da renovação. Então, assim, dizer que primeiro que põe todo mundo ali, e na prática o Mário Gobi foi candidato contra a renovação e transparência quando o Duílio ganhou, depois voltou a ser. Assim, sobre vocês não vão entender. Tomem uma sexta-feira, depois vocês voltam, porque sobre não dá para encarar, entender tudo que acontece. O Cittadini que deixou o David voltar para o Santos, o David estava voando no Corinthians, deixou o David voltar para o Santos e o Ricardinho para o São Paulo. Foi dois grandes feitos do seu Roque Cittadini. E a gente também não pode esquecer que esse mesmo Augusto que pregou todo esse ódio à renovação e transparência era o mesmo que lá atrás abraçava o Andrés e tirava foto com ele nas redes sociais. E chegou a considerar... Exatamente, chegou a considerar um grande presidente do Corinthians. Então, assim, gente, política é isso aí. Já falei isso algumas vezes, é uma pequena Brasília, o Parque São Jorge, e não tem jeito. Agora a dança das cadeiras vai ser essa. A gente vai ver figurinhas carimbadas, a gente vai ver pessoas que saíram e voltaram. É assim que funciona, gente. Política é assim.